Oi, gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Elas Pode, Mulheres em Movimento, contando as histórias agora nesse mês de março das nossas mulheres incríveis, cada uma com a sua história de superação, de determinação, de resiliência. Gostaríamos de contar a história de todas as meninas que estão aqui com a gente, tanto na unidade 1 quanto na 2, mas sei que vocês vão se sentir representadas por cada história que vocês vão ouvir aqui. Gabizinha, obrigada por mais um. Quer dar um oi para as pessoas? Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos! Mais um episódio. E hoje de superação. Agora a gente não vai falar nem episódio de Elas Pode, mais um episódio de superação, de exemplo, de determinação. Que é isso que nós mulheres somos sempre. Eu acho que eu costumo dizer que mulher, às vezes a gente fala muito de força, mas mulher é muita resistência. Olha tudo que a gente tem que resistir todos os dias, com tudo que a gente está vendo que está acontecendo aí, com essa violência contra as mulheres, com esses abusos. E todos os dias a gente tem que resistir, sabe? Porque quando a gente fala de força física, por exemplo, a gente não consegue vencer, às vezes, a força física de um homem, né? Assim, naturalmente falando, biologicamente, quando a gente entra no embate, na maioria das vezes, quando a gente vê essas agressões, a mulher sempre sai perdendo, né? Porque a gente envolve muito a questão, né, da força física. Mas olha o tanto que a mulher é resistente. Principalmente, a gente vê quando ela é resistente até o quanto ela suporta apanhar. Inclusive, quando você vê uma mulher levando 60 socos, olha o quanto ela foi resistente ali, sabe? Quando você vê uma mulher sendo estuprada por 5 caras, olha o quanto que ela teve que ser resistente ali para suportar aquilo, sabe? Quando você vê uma mulher sofrendo essa quantidade de abuso psicológico que ela sofre todos os dias, olha o quanto que ela tem que ser resistente para suportar todos aqueles abusos psicológicos, físico, em todos os sentidos. Então, a gente é força, gente, mas a gente é muita resistência, muito, para suportar tudo que a gente suporta todos os dias. Sim. Né? Resistência e resiliência, né? Que a gente ainda se adapta à situação e consegue fazer do limão uma limonada, dependendo da circunstância. E é o que a gente vai contar hoje, dessas duas mulheres incríveis que estão aqui hoje, a Lu e a Ivone, do quanto que elas foram resilientes, de tudo que elas passaram na vida dela, né? Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada por estarem aqui com a gente, tá? Na nossa casinha, e no nosso podcast, que veio com esse intuito de contar a história de cada uma de vocês. Estamos com a Lu e com a Ivone aqui hoje. Vou começar pela Lu, né? Lu, conta um pouquinho da história, principalmente de superação sua. A Lu tá treinando com a gente há quanto tempo, Lu? 3 anos. 3 anos. Desde quando abriu aqui. É isso aí. E foi muito engraçado, né? A Lu já tinha contado pra mim que ela era cardíaca na avaliação. Aí um dia, gente, a pessoa aqui esqueceu que ela era cardíaca. Ela participou de um treinão nosso e vamos, Lu, uhul. De repente, essa Lu começa, a Ivone aqui da enfermagem, ó, só olhando. A Lu começa a passar mal, tal. Aí, não é porque, né, o problema do coração, eu, Ivone, Lu, meu Deus, é verdade. Você tem problema no coração, tipo assim, um treino que eu esqueci desse detalhe. Um treinão coletivo, né, vai parar agora. Parou não, viu? Não. Mas deu tudo certo, a gente tá brincando, mas tava tudo dentro do controle, né, Lu? Tava tudo dentro do controle. Quando é que começou aí a sua história? Eu engravidei da minha menina com 24 anos, tive ela, né? Aí assim que eu tive ela tava com 1 mês de vida, eu tive 4 paradas cardíacas. Aí eu fui internada, fiquei 1 mês internada sem ela, tive que tirar do peito. Não pude amamentar. Mas eu superei, né? Superei. Aí eu comecei a viver minha vida. Achei que eu não podia nunca. Depois, tipo assim, falei, eu não vou poder treinar nunca, não vou poder ir pra academia. Aí até que um dia um amigo meu falou assim, Lu, eu tenho um sopro no coração. Como assim você não pode treinar? Você pode sim, você vai atrás de uma academia. Aí foi na onde que eu já queria fazer com a Carlinha, só que era do outro lado, não tinha essa unidade.
Aí eu peguei, até comentei com uma amiga minha. Falei, não, eu quero muito treinar, mas eu queria ir lá. Ela falou assim, Lu, mas eu dou do outro lado da cidade. Falei, não tem problema, mas lá a gente vai se sentir melhor, porque lá é só mulher. Porque a gente treinava numa academia que era mista. E aí, tipo assim, era muito ruim. Porque os homens, tipo assim, querendo ou não, olha, né? É normal, é homem. Do mesmo jeito que a gente olha pra um homem, o homem vai olhar pra uma mulher. E mulher olha pra mulher também, que às vezes eu fico olhando vocês fazendo tudo bonitinho, aí eu fico assim, ó. Aí eu peguei, foi na onde que um dia eu passei aqui e tava o cartaz que ia abrir. Aí na hora eu liguei pra ela, falei, miga, vai abrir a academia da mulher aqui. Ela, o quê? Eu falei assim, vai. Aí eu peguei, já fiz a inscrição, tudo, que já tava fazendo as inscrições e vim. Mas foi uma superação muito grande. E eu só pedia pra Deus deixar eu ver minha filha fazer 15 anos. E hoje ela tem 16 anos. Sabe? Eu falo que foi uma superação muito grande. Lu, você já sabia desse problema cardíaco? Os médicos alegam que eu sempre tive, mas desenvolveu depois da gravidez. Mas eu sempre fui uma pessoa ativa. Fazia educação física, eu jogava handball, nunca passei Quais eram mal. os sintomas? O que você sentia? Você nunca passou mal durante essas Não. atividades, nem no dia a dia? O que realmente aconteceu? Fisiologicamente explicando aí para as Quando pessoas aconteceu, entenderem. eu tive um desmaio. Eu tava amamentando, meu marido foi tomar banho. Então foi logo depois da gestação, Foi logo um depois mês da gestação. depois. Aham. Aí eu tava amamentando, ele entrou no banheiro pra tomar banho, aí a hora que ele saiu, eu já tava desacordada na cama, com ela no meu peito. Meu Deus. Aí ele pegou, já correu comigo, fez eu tirar álcool, aí eu voltei em si. A gente foi no médico, o médico falou que era por conta do cansaço, da gravidez, tudo, beleza, passou. Aí ele pegou aí a gente pegou e não aconteceu mais nada. Aí teve um dia que eu peguei, a gente tava numa festa, que era da firma dele. Aí eu tive a sensação de desmaio. Falei, amor, eu acho que eu vou desmaiar. E aí eu falei, segura a Vitória. Aí foi onde que eu dei ela pra ele e já desmaiei. Só que foi muito rápido, porque eu nunca senti, tipo assim, não tinha sintomas nenhum, entendeu? Eu era uma pessoa super normal. Durante a gestação, acompanhou normal, nada? A minha gestação foi super tranquila. Não tive enjoo, eu era ativa, não tive nada. Tem algum histórico familiar de pessoas com problema cardíaco na família? Tem o meu tio que morreu só de infarto, mas, tipo assim, quando aconteceu comigo, os médicos fez a minha mãe e minha irmã fazer o exame. Elas não têm. Eu acho que eu fui a premiada qual é o diagnóstico fechado do nome do seu problema? Síndrome do Teca-Longo. Meu diagnóstico. Isso significa o quê? Meu coração, ele bate, aí ele tá batendo, tum, 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 tum. Aí, de repente, ele vai, tum, 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 aí diminui, tum, 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 e diminui. Aí é onde que ele vai diminuindo. A frequência cardíaca vai caindo até provocar o desmaio. Isso. O sistema nervoso central dá um apagão e fala, alguém precisa socorrer, né? Sim. E quando esse episódio aconteceu, foi nessa festa, então? Foi. E aí tiveram que correr com você. Aí eu corri, o meu marido correu comigo, tudo. Aí eu cheguei no hospital, aí eu já tive outro desmaio, foi na onde que eu tive as 4 paradas. E aí eles já pegaram, já me levaram pra UTI, tudo, me internou. Foram 4 paradas cardíacas. cardíacas. 4 paradas cardíacas. Caramba. E eu não fiquei com sequela nenhuma. Que eu falo assim que tem muitas sequelas, né? Porque depois eu comecei a pesquisar as coisas. E tem muita sequela. E eu falo assim que não era minha hora e Deus sabe de todas as coisas. Porque eu renasci de novo. E eu faço aniversário dia 3 de novembro e eu tive as paradas no dia 6 de novembro. Então eu falo assim que eu comemoro 2 datas. E quem cuidou da Vitória nesse período? Como que foi a sua recuperação? Nesse período, a minha mãe foi pra lá. Aí depois logo foi a minha sogra. E aí meu marido dormia comigo todas as noites no hospital. Quanto tempo você ficou internada? 60 dias eu fiquei com uma internada. bebê de? 1 mês. Uma dúvida. Entre o seu primeiro desmaio com ela amamentando e a festa foi quanto tempo? Foi coisa de 2 horas, mais ou menos. Que foi tempo de eu me arrumar, tomar banho e chegar na festa. Foi no mesmo dia. Então, tudo tinha acontecido no mesmo dia, não teve tudo no mesmo Entendi, dia. eu achei também que tivesse tido um intervalo aí. Foi tudo no mesmo Você dia. teve um mal-estar, Sim. cheirou um álcool ali, voltou. Vamos pra festa. Vamos pra festa. Aí chegou lá na festa, eu passei mal lá na festa.
Caramba, Aí foi na onde que já me levaram. Aí de lá eu não saí mais. Aí foi na onde que eu coloquei o implante do marca-passo. Na verdade, eu tenho um cardiodesfibrilador, não é um marca-passo. Eu falo marca-passo que é mais fácil para as pessoas entenderem. Mas eu tenho um cardiodesfibrilador, que é aquele que dá o choque para voltar. Eu falo pro meu marido que o médico ainda até brinca comigo quando eu vou. Que é mais fácil ele morrer do que eu, porque eu ainda tenho um aparelho pra fazer eu voltar. Ele não tem nada. Mas esse aparelho, ele trabalha sozinho ou... Como que funciona? Ele trabalha sozinho, ele fica aqui, ó, na lateralzinha. Ele trabalha sozinho, ele fica aqui, ele é tipo um marca-passo, vai marcando os batimentos. Se eu for ter um desmaio, alguma coisa, ele já entra e já dá o choque. E você sente? Sinto. É como se fosse uma patada de cavalo, é horrível. Caramba! É o desfibrilador mesmo, aquele que volta. É igualzinho, é um aparelho pequenininho, mas... O negócio super é trecha. potente. O meu marido, quando quebrou o fiozinho, que teve uma época que eu troquei e quebrou o fiozinho por dentro. Meu marido levou junto comigo, que eu tava tomando choque inapropriado. Aí ele tava de mão dada comigo. Ai. E aí ele levou o choque juntinho comigo. Ele falou, caraca, que é isso? Isso porque foi na mão, não foi nem assim pra eu sentir aqui, Imagina, né? E foi um baita susto. E, Lu, depois da cirurgia que você fez, quanto tempo você levou para se recuperar? Como que era a tua rotina ali do dia a dia? Como que era essa questão da Vitória, a amamentação? Aí você parou de amamentar? Eu tive que parar de amamentar. Sim, você falou sobre isso. E aí eu isso. já entrei com a fórmula, né? Que é o leitinho normal, chá, as coisas. Aí ela foi se adaptando, graças a Deus, a gente conseguiu superar. Minha mãe e minha sogra estavam lá para ajudar a gente, a minha irmã também. E depois, como elas viram que a gente já estava tudo bem, elas pegaram e voltaram à vida dela normal. Mas até hoje, tá tudo tranquilo. Passei o que eu tinha que passar. O que é pra mim, não é pra outro, eu falo. Mas foi uma superação muito grande. Você chegou em algum momento a se perguntar por que com você? Já. E você Bastante. teve a resposta? Não. Mas o que você tirou de lição disso? Dá valor mais na vida. Teve algum momento que você não deu valor? Ou que você considera que algumas coisas que eram hoje é muito importante não eram na época? Antigamente, eu não gostava muito de Natal. E eu fiquei internada no Natal. E hoje eu aprendi a dar valor. Até essa... Nossa, daquele período eu não consegui. Por isso que a gente diz que de tudo a gente tira uma lição, Sim. né? Porque foi o primeiro Natal da minha filha sem eu. Entendi. E aí você começou a olhar o Natal de forma diferente. Hoje eu olho totalmente diferente. Não tem nada do que passava na minha cabeça. Que eu falava assim, ai, Natal é muito chato, Natal nada a ver. Pra que existe Natal? Eu julgava muito Natal. E aí eu falo assim, eu acho que Deus quis me mostrar alguma coisa. Porque eu passei Natal e Ano Novo sem ela. Então, eu acho que foi isso, meu aprendizado. De todo esse momento que você passou, teve algum dia, algum episódio que te marcou muito? Ou de alguém, de pessoas que estavam ali com você, de pessoas que talvez você não esperava e ficou muito ali do seu lado? Quando aconteceu, meu marido, ele sempre foi muito fechado. E ele ficou muito preocupado. E, tipo assim, na hora, só dele posar comigo todos os dias, ali comigo, numa cadeira de hospital, 30 dias, depois mais 30, eu falo que foi não sei explicar, é uma coisa assim que eu achei que ele não queria fazer isso, não pelo fato dele ser uma pessoa ruim, mas pelo fato, tipo assim, dele ser mais reservado, ser mais fechado, mais de repente dele. ali ficar a sua Sim, mãe ou a sua sim. irmã, que às vezes é mais comum por ser mulher, vai ficar, o marido tem que cuidar das coisas de fora, das contas, e ele foi lá e ficou com você. Ele trabalhava de dia e à noite ele ia pro hospital, todas as noites. Ele dormia ali do meu lado. Às vezes até a enfermeira falava, nossa, mas eu dei o calmante pra ela dormir e é ele que tá dormindo. É a tranquilidade dos homens de sempre, gente. Uma calma, ele é uma pessoa, uma calmaria. Eu te falei, né, aquele dia. É uma calmaria que só. E eu falo assim, que a calmaria dele é na onde que me conforta. Porque ele é uma pessoa muito centrada, muito pé no chão.
Então eu falo assim, a calmaria dele me ajuda muito. Mas não que eu tenha que agradecer minha mãe, minha irmã e minha sogra. Mas eu falo assim, eu falo que ele é meu suporte. Que bacana. É isso, né? É isso que a gente espera de todos os homens, né? Quando a gente fala sobre ser um suporte, sobre estar ali. Porque cai naquilo que a gente falou de não ser uma qualidade, mas uma obrigação, mas que dentro de uma cultura machista, geralmente a gente, né, não vê dessa forma. E é muito bacana ver esse amparo, esse suporte, né? E é um divisor também, né? Porque isso fortalece. Atravessar por essa dificuldade, né? Com uma bebê pequena, cirurgia, né? Quantos, às vezes, maridos que a gente vê que a hora que a mulher está numa situação vulnerável, né? Numa gestação, ou num pós-parto, ou no momento de agravante da saúde, ao invés do marido ficar, acolher, eles vão embora, né? Como se a mulher, né? Como se a mulher tivesse ali só para servir. Se você não me serve mais, Quando né? aconteceu comigo, eu assustei, porque eu falava assim, cara, ele é mais velho que eu sou mais nova. Você acha que ele vai querer ficar com uma pessoa doente? Não vai. Só que aí eu coloquei na minha cabeça, eu não sou doente, eu sou uma pessoa normal. Tanto que às vezes eu até esqueço que eu tenho marca-passo. Entendeu? Vou, igual eu venho, faço todas as aulas. É verdade. Eu até esqueço. Às vezes eu tenho que me limitar. Mas eu falo assim, não parece. Às vezes eu nem passo despercebido, entendeu? Eu falo assim que o único momento que eu lembro que eu tenho marca-passo é quando eu vou no banco. Que aí eu tenho que passar pela outra porta e pegar a carteirinha só. Que aí eu nem lembro que eu tenho carteirinha. O resto é uma vida normal. Normal. E quando você veio para atividade física, assim, também a gente, né? Por isso que é importante ter esse acompanhamento e monitorar e ver as atividades, porque a gente vai soltando aos poucos, né? Até o momento que a gente também esquece, né? Uhum. E bora pra treinar! Aí, de repente, a Lu, ai, tô passando mal. Lu, teve algum exercício... Quando você foi, na verdade, veio pra academia, veio fazer uma atividade física, você ficou com algum tipo de medo por conta do que tinha acontecido? De aquilo desencadear de alguma forma? Fiquei. Quando eu comecei, eu fiquei com medo. Eu tinha medo de passar mal na academia. Era meu único pavor. Tipo assim, será que eu vou fazer esse aparelho e eu vou passar mal? Então, tipo assim, quando eu comecei, eu tinha bastante. Hoje eu não tenho mais, mas dá medo, sim. E você, Carlinha, pra criar um treino pra ela, que cuidado você teve que ter pensando no histórico dela? Até porque você era bem jovem, né? 24 anos, quando aconteceu. A Lu, como ela teve esse episódio 9, e geralmente a gente puxa o histórico, que é a anamnese que a gente fala, né? De analisar como é que é a rotina da pessoa fora da academia, se tem algum outro problema, né? Fora um problema cardíaco, se tem diabetes, se tem colesterol, o que isso vai interferir também. Mas nesse caso é o controle de frequência cardíaca, né? A gente observando em cada exercício como é que ela vai se sentir. Em termos de restrição de exercício, é mais esse controle. É controle de intensidade, de volume. Em aula coletiva, a gente tem um pouco mais de dificuldade de controlar isso, porque ela é coletiva. Mas aí a nossa orientação vá sempre no seu ritmo e não ultrapasse o seu limite. Né? Vai sentindo como é que o teu corpo faz mais adaptado. A ideia não é excluir a pessoa de nada, desde que a gente analise que é possível fazer. Agora, é claro que se for alguma atividade que realmente não é recomendado, a gente vai analisando e falando, por enquanto não vamos fazer isso, por enquanto não aquilo. Mas a Lu foi muito tranquilo. A Lu não teve essa restrição em excesso, porque ela já vinha de um histórico de atividade normal, de fazendo as coisas dela do dia a dia normal. Mas é muito isso, é observar a frequência, o pós-treino, como é que ela chegou aqui, que é o pré-treino. Chegou bem, né? Não chegou? Por isso que é importante ter essa conversa sempre. Ter essa socialização com as alunas, porque é o momento em que a pessoa chega num ambiente e que não tem essa troca, porque mais do que observar
mudanças comportamentais físicas ou neurológicas ali durante o exercício, é o pré, é a conversa, é a comunicação. A comunicação não precisa existir. Então, quando a Lu chega aqui falando, olha, hoje eu não estou muito bem, hoje eu senti isso, ou sinaliza pra gente alguma percepção atípica ali durante o exercício, é o momento que o profissional entra e fala, tem algo, então, ó, vamos observar. Olha, vamos fazer dessa forma hoje, vamos adaptar, vamos fazer com determinada carga. É onde a gente vai dosando e adaptando o exercício. E quem que é a base disso? A comunicação. Se você chegar num lugar onde ninguém vai te olhar, ninguém vai te receber, ou você não vai trocar essa informação com ninguém, corre o risco de você entrar, passar mal, e você não ter esse suporte. Então, eu digo que, assim, além da parte técnica, é a comunicação. É isso que a gente fala de... Quando a gente prega acolhimento, também é isso. É entender o problema do outro e saber como é que a gente vai lidar com isso. Eu achei muito interessante a questão de não privar você de algumas atividades, mas você ficar atenta como você se sentia em relação a eles, né? Sim. E tinha alguma aula que você tinha muita vontade de fazer, mas você tinha medo? O jump. Isso que eu pensei. O jump é um Mas eu faço. Mas você começou já fazendo a aula de 30 minutos ou você foi de pouquinho em pouquinho? Não, já comecei de 30. A Lu tem uma resistência muito boa, mas ela foi no ritmo dela. Eu fui no meu ritmo. Às vezes eu, tipo assim, ficava um pouquinho com medo, aí eu parava. Às vezes eu cansava um pouco, parava. Mas o jump eu tinha medo. Hoje eu faço de boa. E indo pra parte técnica, o importante das atividades cardio é isso. É aumentar a resistência cardiovascular dela. Fazer o controle da frequência cardíaca. E o exercício, ele ajuda muito nesse quesito. Porque o fato de uma pessoa ser cardíaca não quer dizer que ela não pode fazer nada, né? A hora que você coloca o seu organismo para sofrer algum esforço, você condiciona ele. Então, o risco é menor. E é por isso que a gente fala, se a pessoa tem algum problema de pressão, cardíaco, ou seja ele qual for, a atividade física é importante por esse motivo. Porque ela ajuda a pessoa a ter esse controle, a aumentar a resistência dela. Se no momento que o corpo tiver que entrar em sofrimento, um sofrimento não programado, ele já está mais apto para isso. Então, é importante a atividade, principalmente a cardio, nesse sentido. É esse casamento da musculação com a atividade cardio e aeróbica. Muito bacana. A gente vai controlando. E é a superação. Exatamente. Imagina o quanto que você teve que se adaptar, o quanto que você teve que ser resiliente. Quando o meu amigo falou, Lu, vai fazer academia, porque ele é personal também. Aí eu falei assim, mas não sei o quê. Aí eu sempre... Parabéns pro seu amigo personal. Sempre fico na dúvida, sabe? Que eu falo assim, meu Deus, será que é isso? Será que eu posso? Aí eu perguntei pros médicos da HC, que eu faço acompanhamento lá. Aí ele falou assim, Lucimara, você deve como você já deveria estar fazendo. Eles falou, é lógico que você não vai querer correr uma maratona, mas você tem que fazer exercício físico, você deve. É até bom até pro coração, entendeu? E hoje, toda vez que eu vou lá, eles perguntam, e aí, como tá a academia? Eu falo, tá bem? Tô indo. Firme e forte. Tô firme, entendeu? E eu falo assim, que aqui não é só uma academia. Eu falo aqui que aqui é uma terapia, é uma casa que uma acolhe a outra, se tem dúvida, Saúda tá com dúvida, a gente vai lá e pergunta. As professoras são maravilhosas, entendeu? A Carlinha, né, também. Agora já entra o marketing. A A gente gosta tão um tiquinho da Carlinha, né? Ela é pouco legal e atenciosa. Quase nada. Aqui, ó, que eu gosto de você. Quase nada. Mas aqui é tudo. Aqui eu falo que é uma família. A Lu agora tá com a loja dela de lingerie. Vamos fazer uma propaganda agora pra Lu. Pode vir comprar, viu, gente? Lingerie, sex shop. Boticário. Exatamente. Já tá aqui com o espaço dela dentro da academia. Isso é muito legal. Mas as meninas formaram amizades, né? Sim. Café da manhã, é grupo de WhatsApp. Sim. É muito legal isso. É a ideia de fazer com que o lugar se torne a extensão da nossa casa, né? Isso é muito legal. Sim. E muito importante. E estamos também... Tem alguma pergunta para fazer para Lulu? Enquanto não, já deu para entender bem a situação. Agora a gente vai conhecer mais a Ivone, né? Exatamente. Como a gente está trazendo hoje, a ideia foi trazer essas duas histórias de superação. E agora a gente vai contar um pouquinho da história da Ivone também.
que chegou aqui com a gente, né, Ivone? Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória, quando que foi o seu primeiro desafio, depois os próximos, daquilo que a gente vem conversando, né? Eu praticamente estou com 55 anos. Fui 50 a mais. Tive um relacionamento de 23 anos, casada, né? Aí acabou o relacionamento e eu fiquei praticamente só, sem emprego, com os filhos e só com a casa. Eu fui trabalhar de diarista. Você não trabalhava, até Não, então você não, era dona de casa. Você era dona de casa, era que cuidava dos filhos, Sim, pro marido trabalhar sim, fora. Sim. E isso aconteceu num choque, num baque, de ir embora e você Sim. se ver com seus filhos. Sim, quando eu descobri, né, foi uma traição, tudo. Foi bem difícil na época, que eu falei, né, quer emagrecer, leva um chifre, né? Isso pode ir pro nosso recorte? Pode, editor! É dicas de emagrecimento, tá? Eu acho que seria interessante, Raul, a gente jogar isso num recorte. Né? Na época eu tava pesando quase 80 quilos. Eu cheguei a pesar 52 quilos, pra Uau, vocês terem uma noção. Eu fiquei desorientada psicologicamente. 8 dias trancada num quarto, sem comer, sem tomar água, sem ir no banho. Assim, pensa numa pessoa que Você não queria nem tomar banho, não queria existir. Não, assim, mas assim, minha filha tinha 14 anos, e isso atrapalhou muito a vida dela, porque ela acabou assumindo o papel de mãe. Isso hoje a Júlia tem alguns... Ela é a sua filha, a Júlia é a mais A velha. Júlia é mais nova, né? A mais nova. O Vitor tem 33, a Júlia... Ai, é verdade. Então, assim, foi muito difícil. Hoje, às vezes, eu até me culpo, porque eu não tive força na época e eu acabei que espirrou nela uma coisa que não era um problema dela, né? Mas hoje em dia, a gente se supera as duas juntas. A Júlia também é uma menina que tem superado bastante. E aí, o que acontece? Eu fui trabalhar de diarista e aí eu resolvi fazer o curso de enfermagem. No segundo ano, eu me saí bem no auxiliar, já fui contratada, graças a Deus. As minhas professoras eram maravilhosas. E aí, eu fui para Santa Casa no auxiliar, terminei o técnico. E quando eu estava bem, achando que as coisas estavam seguindo bem, né? Eu descobri um câncer de tireoide. E assim, dos 3 tumores, 2 eram carcinomas, então foi bem complicado. O medo, né? Você ir pro HC e assinar um termo de responsabilidade que você vai 95% de chance de perder a fala, 90% da chance de sair com uma traqueostomia. Então, você, pelo tamanho que era, tinha um tumor de 7 centímetros, né? Então, assim... Mas superei, fiz o tratamento certinho. Hoje eu tô em remissão, são 5 anos, termina esse final do ano agora, vai fazer 5 anos. E aí eu tava super bem, eu nem me afastei pelo INSS na época, consegui conciliar tudo. Em 2023 eu peguei minhas folgas do hospital e fui pra casa de uma amiga que mora na praia. E a gente foi uma trilha. E eu levei um tombo na volta e eu tive essa fratura do planalto tibial, que teve que colocar 2 placas e 12 parafusos no joelho. Aí eu fiquei de cadeira de roda, de andador, depois de muleta. Na hora que tava quase, assim, superando o seu câncer. Uma coisa veio a outra, né? E aí, nesse processo, que eu acho que foi o mais difícil de tudo, de todos, foi esse. Porque eu dependia da minha filha até para me levar pro banheiro, para dar banho. A Júlia trabalhava. Para vocês terem uma noção, eu quase não bebia água, porque eu não tinha como ir pro banheiro enquanto eu estava sozinha deitada na cama. Ela deixava, eu falava assim, já pôs a comida pro cachorrinho, né? Porque ela deixava água, comida, café, tudo do lado da minha cama. E até eu começar a levantar da cama sozinha, isso foi quase 1 mês. Então foi muito difícil, foi uma situação assim, minhas irmãs com problema em Ribeirão também não conseguia. Eu tenho amigos fiéis, assim, que se eu gritar oi, vem aqui. Mas também tem a vida deles, tem que trabalhar, então foi um momento difícil para todo mundo. E aí, quando eu fazendo fisioterapia, no final de 2023, o médico liberou
academia. Aí minha filha falou, ainda bem que agora abriu a unidade 2, tá aqui pertinho. Você vai começar a ir de muletinha. Então eu vinha devagarzinho até chegar aqui, 3 quadras daqui, né? E quando eu vim fazer a avaliação com conversar com a Carla só falou assim, o problema é subir a escada, porque a academia era em cima. Depois piorou, porque passou para baixo a academia. Então tinha subir a escada e descer a escada. Não tinha essa parte de baixo, né? E aí, mas assim, eu fui super bem acolhida. As meninas me ajudavam a subir escada, me ajudavam a descer a escada. Eu tive algumas... A Carla fez um treino, né? Através do que o médico falou, que poderia, que não poderia. E aí, hoje, assim, eu posso tudo. Mas eu, dentro do meu limite, que nem a Carla faz o meu treino, eu vejo que eu não consigo fazer, eu já vou lá e risco. Esse aqui dói, esse eu não vou fazer. E eu me supero a cada dia. Acordando, eu já falo que eu acordei, eu já tô me superando. Né? Então, assim, eu falo assim que a gente não desiste. Eu falo assim que a gente... É que nem a Carla perguntou pra ela, né? Se ela se perguntou por que eu, né? Eu sou espírita. Então, eu acredito que eu já vim pra cá sabendo que eu ia passar por isso. Sim. Né? E que era meu isso. E ninguém vai passar por mim. Então, eu só tenho que enfrentar. Eu não posso me vitimizar. Eu poderia deitar numa cama e ficar chorando lá. Se entregar. Não, eu vou deixar, não vou melhorar, vou aposentar por invalidez, porque teve até que cogitar na época, né, que o salário mínimo hoje de aposentadoria de invalidez é R$1.500, né? Eu poderia estar dentro de casa ganhando R$1.500 e não fazer mais nada da vida. Mas eu não aceitei essa condição. Que nem você, eu penso assim, eu não aceitei nenhuma condição ruim para mim. Quando aconteceu a separação, foi ruim? Foi. Demorei um pouco, porque você perde seu chão, né? O que eu vou fazer com quase 45 anos da minha vida? Né? Será que ainda eu consigo fazer alguma coisa? Mas eu vejo assim, vou no psiquiatra, vou na terapia, tomo meus remedinhos, sim. Mas eu aceito que eu preciso dessa ajuda. E outra coisa que eu não aceito diagnóstico, assim. Não vai mais fazer isso. Você vai... Não é meu. Quando eu tive o câncer, eu falei pro médico lá no HC. Esse câncer não é meu. Ele tá aqui, mas ele tem que ir embora. Que nem às vezes eu escuto a pessoa falar assim, eu tenho câncer. Eu falei, eu não tenho câncer. Ele não é meu, ele veio e ele tem que ir embora. A mesma coisa quando aconteceu isso com o meu joelho, né? Você não vai conseguir fazer? Consigo. Assim, tenho limitações. Eu brinco com a Ana todo dia, que eu vou entrar aqui correndo, né? Ela fala assim, o que a gente mais quer ver, né? Eu sei que eu não vou conseguir correr, eu não vou. Mas que eu consigo fazer quase todos os exercícios. Eu não agachava, não fazia agachamento. Já consigo fazer agachamento. Então, eu falo assim, eu faço aquele do elastiquinho lá, que agacha, né? Que eu fazia em pé. Hoje eu já faço agachada, que eu dou os passinhos, né? Então, eu falo assim... É processo, né? Sim. E eu falo que é a cabeça. Se a gente estiver com a cabeça boa, o corpo funciona. Depende das duas coisas. No corpo. Sim. E aí, você tem que estar com o corpo bom para a cabeça funcionar também. Então, é vice-versa. Eu falo assim, que não que eu esteja... A Carla, assim, eu vejo a academia aqui. A gente acaba virando todo mundo amigo. Não é só as professoras. Eu fiz amizades aqui dentro, que eu me divirto com as meninas. Às vezes eu falo até besteira, sabe? Muito legal, muito. A gente solta umas besteiras. Sim. Todos os dia dias. Chegou uma senhora aqui, né? Que ela tava reclamando, né? Com dor, fazendo exercício. Aí eu olhei bem pra ela assim, eu falei assim pra ela assim, foca na bunda dela. Eu falei, desse jeito, né? Foca que você vai falar, eu quero uma bunda daquela. Você vai aguentar. Eu falei, eu faço isso todo dia. Elas começaram tudo aí. Eu faço isso, porque é a única forma que eu falo, eu quero aquela bunda, então eu vou vir aqui todo dia. Vai aguentar a dor, mas eu quero. Elas começaram todo mundo aí, né? A bunda tá meio problema. Mas ainda tá bonitinha, tá? É só focar. Tem umas bundas aqui que dá pra gente... É uma forma de... sim. Foca na bunda e vai. Mas assim, a gente usa isso como, né, Ivone? Como um incentivador ali, mais na brincadeira, porque
traz tantos outros benefícios, Sim, que é isso sim, que elas sim, estavam sim. falando. Ivone, e nesse período, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Lu. Teve algum momento que te marcou muito e teve pessoas ou alguém específico que te ajudou muito, ou alguém que você não esperava e de repente falou, uau, essa pessoa teve... Qual foi a situação que mais te marcou? Qual foi o momento ou pessoas que mais te acolheram? Olha, Carla, de acolhimento, meus filhos foram, assim, não posso nem falar, foi minha perna esquerda, Uhum. entendeu? Que que não deixaram eu cair em nenhum momento, nos três desafios que eu passei. Em relação, acho que as minhas irmãs, né, que também, e eu tenho algumas amigas que são tão queridas, que não me deixaram. Pra você ter uma noção, eu adoro sair à noite. Eu sou meio velha baladeira, sabe? Eu gosto. Eu adoro sair. E aí, tinha Eu já ia soltar. Toma uma, tá tudo bem. Sim, Toma. tomo uma. Com adoro moderação. dançar. Fui até no Delight, né, sábado passado, meu bem, né? Eu ouvi Opa! falar desse evento, Foi perfeito, gente. perfeito. Foi um encontro maravilhoso, super gostoso. E aí, que eu tive amigas que foram me buscar de cadeira de roda. A Ivone na Entendeu? balada de cadeira de roda. A gente foi num evento em Jabuticabal e foi muito engraçado, que elas pararam o carro no estacionamento e falou assim, não tem vaga, tava lotado o estacionamento, a gente precisa de uma vaga pra deficiente. Eu falei, puta, né? Aí todo mundo rindo, né? Aí falou, a gente vai usar você pra estacionar. Benefícios, tem que se aproveitar. Entendeu? Aí eu fui de andadorzinho na festa, entendeu? Então, assim, isso não tem preço. Eu falo assim, eu falo que a gente tem amigos que são presentes de Deus na vida da gente, que são encontro de almas, são, assim, não tem explicação, entendeu? E eu tenho esse acolhimento, assim, que liga, que chora junto, que... Eu passei um momento tão difícil financeiro, que eu tinha uma amiga que ela mora em Ribeirão, ela é uma psicóloga, que a gente é amiga há muitos anos, para não me dar dinheiro na minha mão, para não me ofender de alguma forma, às vezes ela chegava lá em casa e eu estava deitada, ela colocava dinheiro dentro do meu livro, eu gosto muito de ler, e ela colocava dinheiro dentro do meu livro de cabeceira. E às vezes eu ia pegar o livro à noite e aquele dia, assim, eu tava com o dinheiro limitado pro mercado, alguma coisa assim. E aí eu mandava uma mensagem, na época, né? Era mensagem. Eu mandava uma mensagem, você que deixou o dinheiro? Aí ela falava assim, porque aí você vai passar essa semana mais aliviada. Então eu falo assim que eu tenho tanta gratidão. Ela nem precisou perguntar. Você tá precisando de alguma coisa? Ela entendeu. Sim. Entendeu que talvez você Sim. se sentiria ofendida. Sim. E ela simplesmente ia lá e deixava. Sim. Muito legal, Bem né? cuidadosa. Então, isso é gratidão, Carla. É gratidão por você acordar todos os dias e conseguir ver o sol nascendo. Gratidão a hora que você vai deitar e fala, poxa, eu passei por tudo isso hoje, eu consegui. Entendeu? Gratidão por você ter família, amigos. Gratidão por ter a sua academia aqui pertinho. Porque Amém. se não tivesse a sua academia aqui do lado, eu não estaria vindo. Porque não tinha como a Júlia me levar em outro lugar. Então eu falo assim, que a minha vida é só gratidão. Sempre, 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 sempre. Assim, perrengue a gente passa, às vezes falta dinheiro, às vezes... Mas assim, se você tiver... Eu falo fé, porque a gente tem um ser superior, né? Deus que comanda a nossa vida toda, né? Nada, não cai uma folha se não for da vontade dele. E a gente chegou aqui sabendo que isso ia acontecer e a gente veio aceitando passar por isso e tentando evoluir para na próxima encarnação não vir desse jeito. Mas é isso. Eu falo assim que eu sou assim uma superação por tudo que eu já passei. Mas o maior de tudo é meus filhos, meu bem mais precioso, e as minhas filhas de 4 patas, que são 3, né? A Lua, a Sol e a Estrelinha agora que acabou de chegar, né? Igual o nome da minha. São todas adotadas, assim.
De abrigos? Não, foi adotada de rua mesmo, sabe? Igual a Caramelle. Tipo a Caramelle. As duas é de Franca e uma é de Santo Antônio da Alegria. É a mais nova aquisição da família, né? Como diz o meu filho, né? Vai passear e volta com o cachorro debaixo do braço, né? Olha o que eu encontrei ali pelo meio do caminho. E quem pra morar na minha casa? Minha mãe vive com medo que eu apareça com mais alguns lá, assim. E assim, né? A vida da gente, eu falo assim, que sempre cabe mais um, né? Eu falo que quando tem amor, né? A gente... Sempre cabe mais um. Onde come duas, como diz o Felipe, meu filho. Já compra ração para duas, vai comprar para três, né? E vai tudo junto. E aí vai indo. Quando vê, já tem 10. Sim, 15. sim. Deus. Não, nem tanto. Eles me põem para fora de casa, né? Mas a ideia da história, a história das duas se cruzam no sentido de o quanto que a família foi importante, né? Você no sentido, a Lu no sentido de, e a minha filha, né? Quem vai cuidar? O que eu não vou ver minha filha crescer, eu não vou, né? É a única preocupação. E ter essa, e a Ivone, o inverso dos filhos apoiando, Cuidando, né? De já estar em uma outra fase. Mas todas elas se cruzam no sentido de que as duas tiveram que se superar, que ser resiliente, né? Cada uma com a sua história, com a sua individualidade, mas todo mundo buscando ser alguém melhor, né? Sim. Sempre. Eu fiquei com uma coisa, uma pulga atrás da orelha. Pode falar. Você começou a treinar aqui vindo de muleta. Por que você não esperou se recuperar totalmente? Porque ele já tinha liberado só a fisioterapia pelo convênio, né? Era 2 dias a semana, é bem pouquinho, né? Assim, E aí ele falou, acho que já começa a fazer um fortalecimento. Portanto, quando eu vim falar pra Carla, eu comecei com fortalecimento, mas... E antes do acidente, você já treinava? Já tinha atividade física? Quando era mais... Antes da minha separação, sim. Fazia... treinava bastante. Depois da separação, nem dinheiro tinha para ir pra academia, né? Então, fiquei um bom tempo sem treinar. Quase 10 anos foram. Então, e aí depois foi trabalhar. Começa a trabalhar à noite, você perde um pouco o foco. E aí, quando acontece... Meu filho vivia falando, vai pra academia, ou você... Vai. Aí, quando machucou, que eu tive que ir, né? Então... E no caso da Ivone, né, com relação à mesma questão da Lu, de treino específico, adaptação, né, são... no caso da Lu, a gente tinha esse cuidado aí com a questão, né, desse controle fisiológico da Ivone, mais essa questão de ter esse cuidado com as articulações, com as limitações e adaptando, porque às vezes, quando a Ivone ainda cita aqui, a Carlinha coloca determinado exercício, se eu ver que eu consigo fazer, eu faço. Por quê? Às vezes, a ideia é essa, é a gente experimentar alguns exercícios, porque é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas têm lesões muito parecidas, só que a lesão é parecida, não pode esse exercício para todo mundo que tem essa lesão. Não é uma verdade absoluta. Às vezes você vai colocar determinado exercício para uma pessoa que tem o mesmo nível de lesão ou a mesma lesão, ela consegue fazer e a outra não. Então eu falo que a gente vai fazendo os testes, a gente vai adaptando os exercícios de acordo, porque de repente ela tem uma evolução no exercício que a gente achava pouco provável e ele aconteceu. Então a gente vai fazendo esses testes, as meninas vão auxiliando, é igual a Ivone citou, ela não tem essa força para fazer uma extensão de quadril, e aí ela precisa de um auxílio, porque o movimento que a gente chama de flexão plantar e dorsiflexão dela ficou mais limitado, e aí ela precisa desse estímulo com o elástico para que o quadríceps dela faça ação, mas por si só o pé não consegue fazer essa alavanca. Então é aí onde entra a adaptação, entra o olhar de que maneira a gente pode fazer para atingir um músculo-alvo, né? Para fortalecer, para que a articulação não fique comprometida. Uma das coisas que mais é trabalhado no caso da Ivone é a marcha.
né? Que ela brincou, eu não consigo correr, eu não consigo... Porque por conta dessa lesão, toda a marcha dela ficou limitada. Então, aí a gente precisa fazer exercícios que fortaleçam a musculatura para favorecer a marcha dela. Pro dia a dia, aí entra o resgate funcional. Tanto de uma quanto para outra. Que é resgatar as funcionalidades do dia a dia. A Lu consegue correr de um assalto na rua sem ter um piripaque e passar um choque pro ladrão. É uma ideia. Tô tendo... Vem aqui que eu vou te dar um choque. Legal. Entende? Um superpoder. Lu, você tem um superpoder aí, tá? Meu marido que brinca. Exatamente. Então, como é que tá a Lu nesse sentido da resistência dela cardiovascular? Ivone, como é que tá pra Ivone subir uma escada? Né, que seja no trabalho ou em algum lugar que ela tenha que ir para fazer a marcha dela com uma qualidade maior. É aí que a atividade física entra, Sim. é aí que o fortalecimento entra. Todo treino, de maneira geral, ele é um fortalecimento. O que vai determinar a mudança disso de que forma a gente distribui dentro de uma periodização, né? Com carga, com a escolha do casamento dos exercícios em si, é basicamente isso. Mas com o mesmo objetivo. Por isso que a gente fala que atividade física não é só sobre corpo, não é sobre estética. É sobre coisas que, para você alcançar aquela estética que você quer, a bunda, por exemplo, você precisa passar por um processo. Sim, mas eu falo assim, ó, eu gosto muito de vir aqui, porque às vezes você vê as pessoas... Assim, tem senhoras de 70, quase 80 anos que não A mãe é um exemplo. Não, a sua mãe, disso, sim, né? Mas eu vejo assim, não, mas a sua mãe já tá treinando há algum tempo. Agora você pega pessoas que nunca vieram pra academia, que tá chegando aqui agora, que tudo é novidade, que é meia retraída, que, né, chega toda assim. Então, assim, eu falo assim, é tão gostoso você ver isso, porque eu vejo que tem pessoas que acham que a academia é só a estética e a beleza, né? E não é. É muito além disso. Não, é muito além Acho que a disso, estética e a né? beleza é a ponta do iceberg. Sim, O sim. que realmente acontece é tudo que tá embaixo, sim. né? Que a gente não enxerga. Sim. Então é isso que é importante. Que nem esses dias a Ana comentou, Ivone, a gente vê você chegando na academia, eu quase não tô mais chutando pra andar, porque eu ando fazendo esse movimento, né? Eu falei, eu não percebo. Ela falou, nossa, a gente consegue perceber quanto que você não tá mais. Então, você vê, é muito gostoso. Eu assim, só de eu conseguir fazer um agachamento, gente, ou eu fazer o leg, eu uma consigo. evolução, né? Então, muito, não tem... E é dar valor nas pequenas evoluções, né? E que vão se tornando as micros evoluções, quando a gente vai colocar num pacote inteiro, elas se tornaram macro. E aí você já viu que transformou em muita coisa na sua vida. É verdade. Faz bem pra tudo. É hora do ping? Bora! Ping, pong, ping. A gente gostaria de saber se vocês conseguem falar. Ping, pong, ping. Ping, pong, ping. E errou! Ping, pong, ping. Errou! Não fez? Ping, pong, ping. Elas estão Você falou. falando ping. É, ping pong pink. É pink. Vamos lá, de novo, vamos de novo. Não, de novo? Vai lá. Ping, pong, pink. Vamos todas nós juntas então, vai. 1, 2, 3 e... Ping, pong, pink! Bora lá. Você corta então, talvez, por favor. Erro de gravação vai também. É a melhor parte, inclusive. Esse aqui é um jogo rápido de perguntas e respostas que vocês duas vão responder de acordo com o que vocês preferem, tá bom? É a mesma pergunta para as duas. Vamos lá. Vocês têm medo de se esforçar ou medo de ficar parada? Medo de ficar parada. Medo de ficar parada. Caminhada no parque ou musculação na academia? Musculação Na academia. Sair da academia plena, limpinha, cheirosinha ou sair suada, acabada e realizada? Suada, acabada e realizada. Sim. Treinar em silêncio ou treinar jogando conversa fora? Malhar a língua. Mas você vai perguntar isso pra essas duas? Meu Deus do céu! Não Esse foi o silêncio. ping-pong-ping mais fácil. Aí eu falei ping-pong-ping. Eu errei.
Ô, essas duas adoram uma resenha. Tem dia que eu falo pra elas que é um cafezinho aí, gente. Se tiver um bolo, melhor ainda, Ju. Exatamente, exatamente. Malhar a língua, eu gostei. Mas, ó, tem coisa mais gostosa? Essas duas aí adoram uma socialização. É verdade. Não, você é muito o point da bagunça, do rolê. É. Bastante. Eu zoo bastante lá em cima. Mas você já pensou que coisa sem graça? Não, Entrar seria muito aqui, triste. sem Não, conversar, aí as sem rir com falam, ninguém. igual ela tá falando. A existe. gente já tem uma rotina difícil. Aí você vai vir aqui pra ficar... Aham. Não, né, gente? Vamos quebrar um pouco, né? Dar uma Eu acho que risada. é justamente esse bem-estar coletivo que faz a gente ter vontade de voltar. Não fica assim, ai, tem que ir na academia. Aí talvez não é fácil fazer o exercício. Aí tem que lidar com gente chata, não sei o quê. Não, você vai lá e ainda se diverte. Vamos quebrar um pouquinho o gelo, né? Sim. Essas duas são experts nisso. Com certeza. As duas, olha, eu vou te falar. É a resenha da mulherada. Ótimo. Meninas, foi muito legal conhecer a história de vocês. Obrigada por terem compartilhado com a gente. E gratidão por deixar abrir esse espaço pra nós, né? Verdade. Agradeço. A gente fica muito feliz de poder contar a história de todas E isso é uma vocês. história que, tipo assim, eu não fico comentando com os outros, não sou de ficar falando. É a primeira vez que eu falo, na verdade, assim... Se o nosso podcast atingir nível Nacional. internacional, que é a torcida do Raul, né? Raul, nosso diretor do Bruninho, que fica lá torcendo o nosso, né? Que vai lançando algumas estratégias. Se a gente alcançar tudo isso, gente, todo mundo vai conhecer a sua história que você não contava pra ninguém. Eu só queria falar dos meninos, mas assim, inclusive, eu gostaria de até também fazer um adendo sobre isso, sobre a gente falar do quanto que é importante essa parceria, do quanto que tem homens que são... que fazem coisas terríveis, mas o quanto tem homens que são muito legais. Que são maravilhosos. Gente? Como a gente tem o Raul aqui, que olha, gente, uma paciência do tamanho do mundo com a gente. A Gabi, esses dias, o Raul, o podcast passado, o Raul passando mal, eu passando mal, Gabi passando mal, todo mundo. Raul teve que ir embora porque tava passando mal, quase que no meio do podcast. Raul voltou, Gabi fazendo o cabelo assim, de repente, a Claudinha arrumando o cabelo. Raul passou que a Gabi nem viu. E aí a Gabi olha e fala: amor, mas você já voltou? E ele na calma dele: sim, já tô aqui. As coisas. Aí ela: amor, mas você nem me falou que você voltou? Aí ele: é porque você tava ali fazendo seu cabelo, distraída. Amor, você não me ama mais! Ele passou reto por mim, a amada esposa da juventude dele. Foi uma ofensa profunda. Mesmo que a gente tenha dormido junto, acordou junto, veio junto pra cá. Só detalhes. Mas você viu quanto é o amor, como ele te ama, e não voltou. quis atrapalhar o seu A cabelo. sua chapinha. Eu vou deixar. Tá vendo? Então é isso, eu queria dizer pros homens que são incríveis, bacanas e legais, deem treinamento pra esses caras que não são, pelo amor de Deus. Mas a educação Deveriam começa seguir o exemplo, né? desde nós mulheres também temos esse papel de como nós estamos educando nossos filhos, principalmente os nossos filhos homens, né? Então isso é muito importante, gente. A Muito minha filha tem importante 16 anos e ela fala assim: mãe, quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Se uma menina de 16 anos fala isso, eu vou esperar o quê? Mas eu acho que isso é muito reflexo, e a gente precisa parar para pensar nisso na educação, de como a gente está criando, né? Como as mães estão criando os filhos, como os pais estão criando os filhos, de uma resposta do que eles vão ser para a sociedade, para outras meninas, né? Então eu falo que a campanha não tem que começar só de nós mulheres, tem que começar dos homens, a partir de um homem que vai lá e defende essa causa. Enquanto essa causa for só nossa, talvez a gente não consiga... Estamos conseguindo, claro, a gente avançou muito, mas os homens precisam abraçar essa causa, os homens precisam se posicionar. Sim. Porque enquanto não partir dos homens essa mudança, né, da educação dos filhos, de todo esse processo, né, a gente não vai ver algo
melhorar num nível muito grande. Então é isso. Que os homens eduquem os outros homens. E obrigada, gente! Tchau, gente! Obrigada! Encerramos nosso podcast. Dá tchau ali! Beijo. Obrigada! Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada, Gabizinha. Obrigada, Lulu. Obrigada. Ai, meu Deus, Ivone, eu quebrando o microfone. Ai, gente, o celular também. É sempre uma atrapalheira imensa eu mexendo nas coisas aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Beijo, gente. Tchau. Eu sempre derrubo as coisas, é impressionante. Quando eu não derrubo, o negócio cai em cima de mim, assim, ó. A Carlinha não derrubou nada, não deu um B.O. hoje, você? Então, peraí, né? Deixa que eu resolvo. É.